Pacto Brutal chegou na HBO trazendo à luz os fatos que rondam o assassinato da filha da escritora de novelas Glória Pérez, que na época tinha apenas 22 anos, Daniela Pérez. Assassinada pelo parceiro de cena na novela, que a atriz estrelava, Guilherme de Pádua. Gente, eu confesso pra vocês que durante muitos anos a história por trás do acontecido foi muito nebulosa. Na minha memória, e eu acho que na de todo mundo. E principalmente porque eu tinha como certo alguns fatos que na série foram esclarecidos e não era nada do que eu sabia. E a própria Glória Pérez deixa claro na série por que o Brasil tinha esses pensamentos errôneos sobre o que aconteceu. Sobre o que aconteceu de verdade em 28 de dezembro de 1992, o dia do assassinato. Eu vou comentar tudo isso com vocês, dizer o que eu achei do documentário e fazer algumas observações pessoais sobre o caso, que é tocante e assustador, gente. É bem pesado, tá babado. Então não esqueça de deixar o like, de se inscrever se você não for inscrito e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, bora falar de Pacto Brutal. E logo de início eu já tenho que alertar vocês que são um pouco mais sensíveis a certos conteúdos, que a série não censura as imagens da Daniela Pérez assassinada, hein? Eles de fato mostram tudo, fotos da perícia e do laudo, que foram tiradas minutos depois do corpo ser descoberto. Até porque naquela época, gente, os paparazzi e veículos de jornalismo e informação, eles entravam mesmo na cena do crime. Então quando você assistir, você vai ver atores da Globo, tudo rodeando o corpo, né? A própria Glória Pérez, a mãe da garota, ali, ela disse que tocou no corpo, mesmo tendo já se constatado que foi um assassinato, né? Então, assim, ali era a cena de um crime, e é meio doideira, né? Não tinha aquela fita de isolamento, por exemplo. Então a galera chegava bem perto. Alguns, o Raul Gazola, que era o marido da Daniela Pérez, vai chegar a falar no documentário, se vocês assistirem, ele vai falar que alguns paparazzi, eles mexeram no corpo, eles subiram a blusa da vítima pra poder tirar fotos do local ali das facadas perfurações. É uma coisa realmente muito chocante. Hoje em dia, sem chance disso acontecer. Eles isolam o perímetro e ninguém mais entra. Mas naquela época era assim. Então se você for um pouco mais sensível, fica um pouco mais atento a essas cenas, pra não ser pego desprevenido. Mas bora falar do que se trata do documentário. A Daniela Pérez era uma jovem atriz da Globo que fazia uma novela na época chamada De Corpo e Alma. Sucesso no horário nobre, horário das 8, ali em 1992. A personagem da Daniela, Yasmin, fazia par romântico com o Fábio Assunção, mas tinha o Guilherme de Pádua, que era ali a pessoa que ficava em cima, que era meio que apaixonado por essa Yasmin, a personagem dela. Ou seja, a garota, ela era realmente colega de elenco do seu assassino, convivendo com ele constantemente durante as gravações da novela. Que por infelicidade, olha pra vocês verem, gente, era escrita pela mãe da atriz. Inclusive, meio que fica ali aquela ideia de que o crime também foi praticado em torno de uma vingança, sabe? Do Guilherme de Pádua a respeito da própria Glória Pérez, a escritora da novela. Isso porque o seu papel estava ganhando cada vez menos destaque na novela. Ele queria mudar isso. E aí a gente sabe através dos bastidores que ele ficava correndo atrás da Daniela, que é filha da escritora, né? Assediando a menina o tempo todo, falando sobre esses assuntos. E ela nunca chegou a falar pra mãe dela. Nunca chegou a contar pra mãe dela que ela sofria essa pressão psicológica do Guilherme de Pádua. O que obviamente machuca a Glória até hoje, porque ela pensa que talvez ela pudesse ter feito alguma coisa, né? Aquela sensação de que se podia ter feito alguma coisa, né? E em 28 de dezembro de 1992, um dia absolutamente comum, nas palavras da própria Glória Pérez, a Daniela é encontrada assassinada. Na região onde o crime aconteceu, havia tido algumas coisas estranhas, movimentações estranhas antes do assassinato, né, semanas antes. E acabou sendo considerado ali uma área perigosa. Então, uma moradora do condomínio próximo ao local, vendo dois carros parados no acostamento da avenida, ligou pro seu pai, que vem ao local e pega as placas do carro a fim de mandar pra polícia, pra investigar se tem alguma coisa de errado. Porém, quando ele tá ali passando com o carro, ele vê um casal no carro de trás, que era o Santana, que era o carro do Guilherme de Pádua. O da frente era o Escort, o carro da Daniela Pérez. E é então que esse senhor, ele pensa que provavelmente eles pararam ali pra namorar, que é apenas um casal romântico que parou pra namorar, e que o carro da frente pertence a algum deles. E que é só. Então na primeira noite, quando o crime já estoura, o Hugo da Silveira, que foi esse senhor que anotou as placas, leva as placas anotadas pros policiais, pro delegado. E acabou, gente. A placa era do Guilherme de Pádua. E se entendeu que o crime foi premeditado, porque olha só que loucura, a placa do carro dele estava adulterada. Hugo da Silveira, ele marcou a placa OM. Porém, a placa do carro do Guilherme era LE.
Mas na perícia foi possível ver os vestígios da cola, da fita que ele usou ali para poder maquiar o L e transformar o L num O. Olha que loucura. E só aí já se entende que o crime foi premeditado. Ele não queria que identificassem com facilidade. E também com muita agilidade, muito rapidamente com as investigações, o nome da Paula Tomás logo caiu também na roda como cúmplice do crime que tinha acontecido. Até então eles não sabiam quem tinha matado e tal, mas já se sabia que ela estava de fato junto envolvida. A esposa do Guilherme de Pádua na época. E quando eu assisti os 2 primeiros episódios, eu fiquei pensando, mas gente, como assim tem 5 episódios essa série? Como assim vai ter material para 5 episódios? E realmente tinha, gente. A série se dá o tempo necessário para contar quem é a Daniela, quem é a Paula Tomás e principalmente quem é o Guilherme de Pádua. Sem dizer que tem uma parte das investigações que, acreditem vocês ou não foi feita pela polícia, e sim pela mãe da vítima, Glória Pérez, que eu vou dizer, viu, foi forte. Foi forte, uma força sem igual para essa mulher. Uma força tamanha que a mulher mudou a lei a respeito de crimes hediondos. Olha isso, olha o poder. E o que acontece? Tinha uma parte da história que não batia, que era como que o carro da Daniela estava no local do crime. E os tabloides davam a entender, por conta de algumas declarações do Guilherme, que os dois tinham um caso. Então a história começou a se deturpar. E eu vou comentar isso mais pra frente, as consequências disso. Segura aí que eu vou comentar. Manter o foco aqui por enquanto. E é aí que entram os frentistas que abasteceram o carro da Daniela Pérez na tarde do crime. E o homem que lavou o carro do Guilherme de Pádua nesse mesmo posto após o crime. Isso porque eles viram certas coisas. Mas, primeiramente, todos os funcionários daquele turno do posto foram demitidos. E a direção do posto se negava a dar o nome ou endereço de qualquer um deles. Até que a Glória, por insistência, de estar indo ali no posto todos os dias, descobriu que um deles era gago e morava numa comunidade ali próximo ao posto. E gata, ela saiu batendo de porta em porta, atrás do moço, até achar. Mas quando ela achou, óbvio, ele se negava a falar com ela ou com a polícia. A mãe dele me tocou muito. A mãe desse frentista, porque ela falou assim pra Glória: se fizeram isso com a filha da senhora, sendo a senhora quem é, imagino o que fariam com o meu, e nem no jornal ia sair. Isso é... Então assim, gente, fazem só 30 anos, né? Pode parecer muito, mas 30 anos não é nada. Eu já era nascido. Mas eram tempos muito sombrios ao que se refere à lei e impunidade, sabe, gente? Era babado. Eu não vou entrar nesse mérito aqui no vídeo, mas era doideira. Tanto que, como eu falei, através de um abaixo-assinado dos brasileiros, com 1.300.000 assinaturas, a Glória Pérez conseguiu mudar as leis de crimes hediondos. É basicamente o seguinte, gente. Existia uma lei da primariedade. Quando um crime fosse cometido contra outra pessoa, contra outra vida, pela primeira vez, existia um alívio da pena. Então, assim, as pessoas meio que tinham o direito de matar uma vez. A partir da segunda, aí o bicho já pega. Mas a primeira... Então, ela quis mudar essa lei, sabe? A busca da Glória, a luta dela depois de tudo que aconteceu com a filha dela, foi pra mudar essa lei. E vieram outras coisinhas mais, né? Nos documentários, se vocês assistirem, vocês vão ver. Essa parte, ela é bem completa, ela é bem explicada, ela é muito legal. E aí, assim, gente, eu vou dizer que eu me surpreendi com o documentário. E entendi por que a Glória Pérez aceitou, uma vez mais, reviver esse episódio tão sombrio da vida dela. Segundo os produtores, foram mais de 18 horas de depoimento da Glória, falando sobre o assunto. Pensa que loucura. E tudo isso em nome de limpar a imagem e a ideia que a mídia da época colocou na cabeça do povo. E que permeava até hoje, inclusive em mim. Olha só, durante o primeiro episódio eu fiquei esperando o momento em que eles iam falar sobre o caso que a Daniela e o Guilherme tiveram. Caso amoroso. Mas eles não tiveram, eles nunca tiveram um caso. E isso pra mim foi um plot, saber que eles não tinham um romance escondido. Porque eu sabia que ela era casada, que ele era casado, mas eu tinha, como eu já comentei, 1 ano, eu não me lembro. Mas eu cresci ouvindo falarem a respeito do crime na TV, em programas à tarde, etc. E o que se vendia muito era a ideia de que eles eram amantes. E até assistir o documentário, eu achava que a Daniela tinha se embrenhado no mato com o Guilherme por livre e espontânea vontade. Lá ela foi morta por ele. Quer dizer, o machismo e o sensacionalismo da época pra vender revista, eles pegavam as fotos que existiam dos dois por conta dos personagens na novela que eles faziam e colocavam em tudo quanto é capa de revista ou jornal, quando ia se falar do assunto. Então ficou muito gravado pra muita gente que tinha a ideia do acontecido, que eles tinham um caso. E aí, tipo, a Glória
Glória veio, falou, beleza, eu vou fazer porque eu quero que as pessoas saibam a verdade. E não fiquem com a versão dos fatos retratados pela mídia e retratou todo o absurdo violento que aconteceu com a filha dela como um folhetim barato, né? Ou nas palavras de hoje, como uma novela barata de uma amante morta por um doido. Então vocês vejam o poder que as revistas de fofoca tinham acerca das informações dos anos 90, nos anos 2090. Hoje em dia isso não acontece, né? Não pelo menos em grande escala. Porque a pessoa vem no Instagram, faz uma live e desmente seja lá o que quer que disserem dele. Mas antigamente não dava pra fazer isso. O que saía na capa da revista era a verdade, ponto final. E olha só, falou-se muito sobre o fato deles não terem deixado o Guilherme de Pádua ou a Paula Tomás falarem no documentário. A respeito da Paula eu não vi nada, tá? Dela mesma se pronunciando. Porém, a respeito do Guilherme, eu vi que ele se manifestou e tudo mais. Primeiramente, eu achei absolutamente ok e certo eles não terem deixado eles participarem. Primeiro porque ao longo do documentário é mostrado várias versões que ele deu. Porque assim, o Guilherme, ao longo dos anos, ele foi dando várias versões do caso, né, do crime em si. O que manchava mais e mais a imagem dele perante o juiz do caso e os jurados. E todo mundo quando aconteceu o julgamento. E todas essas versões foram mostradas. Então ele teve sim tempo de tela. Ele teve tempo pra falar. Então chamariam ele hoje pra quê? Pra dar mais uma versão? Ou pra comentário por trás das versões que ele já trouxe ao longo dos anos? Não faz sentido. E segundo, gente, porque eu entendo perfeitamente a Glória Pérez não aceitar a participação deles. Caso contrário, ela mesma não participaria, ela disse. A gente vê nos olhos dela a dor que ela sente até hoje. E ela própria fala do pavor de, por um acaso, cruzar com ele ou com a Paula na rua. Então é óbvio que como mãe, ela jamais aceitaria participar de um documentário que visasse dar palco pro assassino da filha dela. E eu sinceramente acho que quem discorda disso, principalmente depois de ter assistido o documentário, talvez não tenha sido capaz de se conectar, nem que seja um pouquinho, com a dor da mãe, né, que perdeu essa filha. Isso não tem a ver com justiça, né? Justiça no caso assim, ele tem que ter o direito de falar. Não, tem a ver com humanidade, gente, é babado. Bom, o documentário ele é riquíssimo em detalhes, tá? Ele traz muita informação, várias celebridades gigantes hoje, que na época estavam em torno dos acontecidos, que gravavam com os envolvidos ou conhecia o Raul Gazola, né, o marido da Daniela. Teve muita coisa louca que rondou o caso e que nunca foi explorado pela grande mídia, como por exemplo, tentaram abrir o túmulo e roubar o corpo da Daniela Pérez depois de morta. Olha que loucura. Então assim, gente, o vídeo ficaria gigante se eu fosse comentar tudo. Eu indico a série, ela é muito boa, pra mim ela é uma das melhores de True Crime, assim. Se não for a melhor que eu já assisti, muito boa. Eu demorei 5 dias depois que eu assisti pra fazer esse roteiro pra vocês, porque eu tive que fazer um detox dentro de mim. Porque mexeu muito comigo, sabe? Deixou a minha energia desbalanceada dentro de mim. Mas vale muito a pena ainda assim, gente. Então assistam. E se você já assistiu, comenta aqui o que você achou, deixa o like no vídeo. Aliás, deixa o like mesmo se você não assistiu, tá? Porque, pô, o vídeo ficou legal, vai, fala sério. Eu tentei tratar o assunto com seriedade, sem fazer piada, sem usar muitas gírias, porque são pessoas reais, aconteceu de verdade e isso tem um peso gigante, gente. Não esquece de se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.